Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo. Pois é galera, que papo é esse do Inter ser punido? Vocês estão sabendo disso? O Inter pode ser punido pela inscrição de um jogador irregular, mas ele de fato vai ser punido? Essa irregularidade, ela realmente aconteceu? Bom, eu vou trazer os fatos para vocês aqui e eu já vou comentar de antemão, tá? Eu não gosto muito desse negócio aí de, entre aspas, ganhar no tapetão. Só que eu penso o seguinte, se fosse do lado do Grêmio, certamente o Grêmio seria punido. Vocês todos sabem muito bem do que eu tô falando. O Grêmio sempre é punido. Sempre o Grêmio é tirado como exemplo para todas as situações. Então não, eu não vou deixar passar em branco o que está acontecendo e o que está sendo relatado por aí. Vamos trazer os fatos e aí cabe, né, quem deve julgar os fatos fazer esse tal julgamento. Além disso, eu vou falar um pouquinho também sobre um outro problema que houve no Grenal, que foi uma importunação sexual feita em cima de uma das jornalistas que estavam cobrindo o jogo para o canal Monumental. Pois é, Gisele Campbell, ela teve uma importunação sexual feita pelo Saci, o mascote do Inter. E aí, ela teve que fazer uma denúncia, abrir um boletim de ocorrência. Eu vou falar um pouquinho por cima sobre isso e dar um depoimento dela. Além disso, a gente também tem que falar sobre o choque de realidade que o Grêmio teve com a nossa zaga e que finalmente a direção resolve que quer contratar um zagueiro até o fechamento da janela do dia 7 de março. Bom, vamos falar sobre tudo isso e um pouco mais depois da vinheta. Bom galerinha, falando sobre Gisele Campbell, ela sofreu uma importunação sexual pelo Saci do Inter. Isso aconteceu logo que o Inter faz o terceiro gol. Pois é, ela relata que ela era a única mulher jornalista que estava lá atrás da goleira e que o Saci do Inter então teria chego perto dela e abraçado ela de lado sem que ela desse qualquer tipo de abertura para ele, e ele ainda teria tentado a beijar, ou pelo menos de alguma forma ela ouviu ele beijando ela. Pois é, ela disse que sentiu o suor do mascote no pescoço dela. Enfim, uma situação bem desagradável e que eu inclusive vou deixar um trechinho dela aí relatando, e que o Grêmio já deixou o corpo jurídico à disposição do jornalista para que esse caso seja averiguado. O Internacional já afastou inclusive o funcionário, mas eu vou deixar o vídeo dela para vocês ouvirem o relato dela. Quando sai o gol do Inter, ao invés de ele comemorar com a torcida, eu não sei se também, porque foi tudo muito rápido, e aí, sabe, tu tem que lembrar de coisas que tu não estava prestando atenção, né? E aí, só que quando eu vejo a torcida estava comemorando, daqui a pouco ele vem, ele para do meu lado, eu estava de frente, relatando o lance lá pro canal, não sei se com o microfone aqui ou para baixo, enfim, mas eu estava ali, e daqui a pouco ele vem e me abraça, de lado, assim, né? Eu de lado, e ele fecha os dois braços em mim e fica alguns segundos ali, né? Não foi um tapinha nas costas. E ali nisso, ele mesmo com a máscara, ele veio para me dar um beijo, e aí eu já não sei como é que... Enfim, aquilo ser muito rápido. Eu sei que eu senti o suor dele em mim e senti assim o barulho do beijo vindo. Falando um pouquinho sobre a nossa zaga, pois é, depois da ausência de Jeromel e da má atuação de Rodrigo Eli, finalmente a direção, ela no bastidor tá agora agilizando uma possível contratação até o dia 7 de março. Pois é, a gente realmente precisa de um zagueiro. Gustavo Martins, pelo jogo do Ipiranga, que é o que se diz, acabou indo para o fim da fila. Só que o Rodrigo Eli, a gente viu que ele é muito insuficiente no jogo. Além do que Kahneman tá sempre tomando cartão amarelo, inclusive fez o pênalti no Grenal. Jeromel, que se sabe é que seria pela questão física, que ele já não consegue mais entregar fisicamente aquilo que ele já entregou um dia, e muito por conta da idade também. Então o Grêmio corre agora contra o tempo para buscar um zagueiro. Bom, agora falando um pouquinho sobre o suposto caso de irregularidade do Inter. O que acontece é que o Inter corria contra o tempo para poder regularizar no bid o jogador Bruno Gomes. Pois é, a Federação Gaúcha de Futebol tinha lançado uma nota dizendo que o expediente ele passaria de 19 horas para até as 21 horas para poder fazer a regularização, publicação. Inclusive eu vou deixar na tela para vocês aí. Acontece que o informe dessa publicação do bid, ele mostra que o horário foi às 21 horas e 41 minutos, ou seja, excederia as 21 horas que estaria no regulamento.
e aí tem um artigo específico que diz sobre uma possível punição em caso de horário excedido e que o jogador seja utilizado. Eu vou colocar na tela para vocês também. Bom, apenas lembrando que o jogador ele foi utilizado, ele entrou aos 28 minutos do segundo tempo, apesar de ser volante, ele entrou no lugar do Ener Valencia. Então o jogador, ele além de ter sido relacionado para a partida, ele foi utilizado no jogo. Acontece é que eu não sei se deveria partir agora, quem sabe, do corpo jurídico do Grêmio, verificar essa situação, mas o meu sentimento é que se fosse com o Grêmio, alguma coisa aconteceria. Vamos ver se de fato ele está regular ou não. Ontem no Farid teve uma moça, não me recordo o nome dela agora, acho que é Carla o nome dela, que ela faz parte de um desses corpos de auditoria aí, referente à parte esportiva, e que ela teoricamente teria dito que estaria realmente com problemas, que estaria irregular. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Como eu falei, a minha preocupação só é que se fosse com o Grêmio algo aconteceria, mas eu quero saber de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa situação. Eu também quero saber se vocês estão inscritos, assistem meus vídeos mais de uma vez e não são inscritos, isso é muito comum no YouTube, mas se inscreve, ajuda demais o meu trabalho aqui, fechou? Se curtiu, deixa o like, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e eu fui!